Tá, então vamos lá. Se você é dono de agência, gestor de tráfego, social media, designer, web designer, não importa. Talvez você queira bater 50 mil reais por mês ou 100 mil reais por mês. E eu te digo isso porque essa era uma das minhas vontades quando eu vendi aqui para o Brasil, pelo menos, e quando eu estava começando minha agência. Na verdade, era uma urgência. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Rosenberg e por 2 anos eu vendi o meu serviço aqui para o Brasil. E por 2 anos eu fui de 2K por mês para 7K por mês. E acredite, eu já tentei tudo que você pode imaginar. Ser nichado para odontologia, clínica médica, funerária, juro, já fui nichado até para funerária. Já fiz prospecção fria, já fiz tráfego, já testei de tudo. Só que é muito difícil você convencer um empresário aqui do Brasil de pagar mais do que R$ 1.500 por mês. Então eu enfrentei essa dificuldade e quando eu visualizava tentar bater os 50 mil reais por mês, eu fazia as contas, eu precisava de 33 clientes de R$ 1.500 para conseguir fazer isso, né? E por mais que eu achava que era possível, é muita coisa, né? 33 clientes. Para bater 100 mil reais, 66 clientes de R$ 1.500. Então, na verdade, é muito difícil. E eu cheguei a um certo momento que eu bati 15 mil reais aqui no Brasil. E eu tinha um escritório, inclusive, de acho que é 32 metros quadrados em cima de uma pizzaria, era no centro comercial aqui de Alphaville. E basicamente eu chegava 8 horas da manhã, saía 8 horas da noite, trabalhava pra caramba, eu chamava de agência, mas era uma urgência, porque era eu que prospectava, eu que vendia, eu que rodava tráfego, eu que fazia tudo. E quando a gente bateu 15 mil reais por mês, o meu CS, ou seja, o meu gestor de projetos, o cara que cuidava dos meus clientes, teve um burnout e da semana para outra ele parou de responder os clientes, a gente voltou para 7.330. Tá? O que na época era para ser um dos piores dias da minha vida, porque, pô, eu fiquei desesperado, né? Perder metade dos clientes de uma semana para outra. Eu faturava 15 mil nessa época aqui e era para uns 16 clientes por conta do ticket. Ou seja, era pouco faturamento para muito pepino, para muito cliente. Mas eu tinha minhas contas para pagar, então eu precisava disso. E no que era para ser um dos piores dias da minha vida, eu acabei reparando que foi um dos melhores dias. Porque foi nessa época que eu falei assim, não dá mais para fazer o que eu tô fazendo. Eu vou vender então para o americano. Eu tive essa ideia de começar a ganhar em dólar. Só que eu não sabia, fui descobrir depois, mas que o americano ele não quer contratar brasileiros para fazer marketing. E se você, mesmo que você fale inglês fluente, não é uma boa ideia tentar vender para o americano, é muito difícil. Mas no meio das minhas campanhas veio uma brasileira que empreendia nos Estados Unidos já acho que há 12 anos, se não me engano. E ela ficou interessada em falar comigo, ela falou, nossa, o que você faz, não sei o que lá, eu tô buscando uma agência e eu queria trabalhar com brasileiros, para mim seria muito bom e tal. Eu falei, bom, vamos fazer uma reunião. Dentro dessa reunião, eu falava que eu ia levar o lead para ela no WhatsApp. Eu não sei se você sabe, mas o cliente da brasileira, ou do brasileiro que empreende nos Estados Unidos, é o americano. E o americano não usa o WhatsApp. Ele usa SMS, e-mail, ligação, Messenger, Direct, mas não usa o WhatsApp. E ela, obviamente, notou que eu não sabia o que eu estava falando e não fechou comigo. Mas isso me abriu a cabeça para falar, cara, será que esse é um mercado bom? Eu fui pesquisar, descobri que tem mais de 1,9 milhões de brasileiros lá nos Estados Unidos e 90% dos casos, ou esse cara empreende ou ele presta serviços. Então eu comecei a prospectar, na verdade, a anunciar só para brasileiros que empreendiam lá nos Estados Unidos, comecei a focar nesse mercado, e aí que eu fechei meu primeiro contrato de $500, depois 800, depois 1.000, e aí eu fechei meu primeiro contrato de $1.500. E para resumir a história, em 1 ano e 2 semanas, a gente foi de R$ 7.330 para R$ 100 mil por mês na Polaris, que é a minha agência de marketing. E aí que a gente pegou esse escritório, tem uma equipe grande e tudo mais. Hoje o nosso escritório tem 110 metros quadrados, é no Complexo Madeira aqui em Alphaville, e a gente criou uma estrutura muito boa. Assim, a equipe ainda é maior do que isso daí. Então, basicamente a gente cresceu muito rápido. Hoje a gente já fatura mais do que isso daqui. Só que qual que é o primeiro ensinamento que eu tenho para te passar? Se você quer escalar a sua agência ou sua operação de tráfego, ou se você é social media também, porque eu comecei como designer social media, depois virei gestor de tráfego, depois virei agência. Em qualquer um dos casos,
Se você cobra, por exemplo, R$ 1.000 por mês aqui no Brasil, você consegue facilmente cobrar $1.500 por mês, ou $1.000 por mês. Se você cobra R$ 1.500, você pode cobrar $1.500 por mês lá na gringa. Então essa é uma boa base para você que está começando a vender lá para gringa. Se você é iniciante, Felipe, eu cobro menos, sei lá, eu queria começar cobrando R$ 500 por mês aqui no Brasil, beleza, continue cobrando $500 por mês lá na gringa, porque isso daqui já é R$ 3.000. Só que é muito mais fácil fechar um contrato de $1.500 por mês com brasileiros que empreendem lá nos Estados Unidos do que R$ 1.500 por mês aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui você tem 200 mil agências de marketing competindo com você, você tem 500 mil gestores de tráfego, você tem 1 milhão de freelancers competindo com você. Lá na gringa, quantos são os seus amigos que são gestor de tráfego, dono de agência, ou designers, social media, que seja, mas que vendem para brasileiros nos Estados Unidos? É muito pouca gente olhando para esse mercado, para muito público e que quer pagar pelo seu trabalho em dólar. Porque alguém que ganha em dólar pode pagar em dólar tranquilamente. E na época eu não sabia, mas para os caras, $1.500 ainda é barato. Porque a agência de marketing gringa, gestor de tráfego gringo, cobra 3, 4, 5 mil dólares para fazer a mesma coisa. Só que aqui tem um detalhe. $1.500 hoje deve dar aproximadamente R$ 8.500 na cotação. Se você pegar apenas 6 clientes desse tipo aqui, você já fatura 50k por mês. Seguindo nessa lógica, se você pega 12 clientes de R$ 8.500, que é $1.500, isso daqui já é 100k por mês. Então, para faturar 50k, você não precisa de 33 clientes, você precisa de 6. Você não precisa de 66 clientes para faturar 100 mil, você precisa de 12. Então, essa é a verdadeira diferença. Fora que se me perguntasse assim, Felipe, você prefere faturar R$ 100 mil na gringa ou R$ 100 mil aqui no Brasil? Obviamente na gringa. Ué, mas R$ 100 mil não é R$ 100 mil em qualquer lugar? É, porém, o lucro é muito maior, porque atender 12 clientes dá muito menos trabalho do que atender 66, muito menos equipe, muito menos tráfego, muito menos equipe comercial, equipe operacional, muito menos pepino para resolver. Outro dia eu estava falando com um cliente que ele fatura R$ 250 mil na agência de marketing dele, só que ele tem 175 clientes. Ele cobra R$ 1.500 por mês, 1.400. Ou seja, você já imaginou o pepino de atender 175 clientes? Sendo que para faturar 250 você precisaria de 25, um pouco mais. Então essa é a verdadeira diferença de vender na gringa. Para você bater 100 mil, você tá às vezes a 10, 12 clientes de bater isso. De faturar 50, você está às vezes 5, 6 clientes de bater isso. Fora que tem muita gente que imagina que fechar contrato de $1.500 é muito difícil. Eu tenho um mentorado que eu vou deixar aqui na tela, fechando contrato de $4.600, $3.500, $2.000 e por aí vai. Então, qual que é o negócio? Você precisa, na verdade, de 3 coisas. Se você tiver essas 3 coisas, você vai faturar 50, 100, 200, 300 mil reais lá na gringa com facilidade. E a primeira coisa é o quê? Captação. Se você souber fazer uma boa captação de leads baratos e qualificados, com a região certa, com o nicho certo, com o criativo certo, com a comunicação certa, você vai voar. Segundo ponto é fazer uma boa reunião de vendas e uma boa oferta. Se o seu lead sai da reunião sem fechar com você, falando assim, Felipe, eu adorei, mas preciso pensar, preciso falar com minha esposa, preciso ver com o papagaio, você está deixando muito dinheiro na mesa e você que não sabe fazer uma boa oferta. Hoje, a cada 3 reuniões a gente fecha uma venda e 85% das vendas a gente fecha em call. Dentro da reunião o cara me paga. E o terceiro ponto, entrega. Se você não sabe entregar resultado para esse cara, ele sempre vai durar 1, 2 meses e vai sair. Isso daí não deixa lucro. Então, só para você ter noção, hoje a gente tem criativo nosso de captação que a gente paga R$17 no lead, tem criativo que a gente paga mais caro, R$35. Hoje, a cada 6, 7, 8 leads, a gente marca uma reunião. E a cada 3, 4 reuniões, a gente faz uma venda. Então, faça suas contas. E hoje, na nossa entrega, a gente tem uma retenção média de 8 para 9 meses. Ou seja, um cliente dura de 8 para 9 meses, que é alto para uma agência que já tem escala. Então, qual que é o negócio? Eu não tirei isso daqui da minha cabeça, não foi do nada que eu construí isso daqui. Eu investi mais de R$210 mil em tráfego, já rodei mais de 380 criativos só testando coisas, já fiz mais de 1.000 reuniões de vendas para hoje descobrir o que me permite fazer isso daí e permitir com que o meu time possa replicar esse processo.
Tamo junto e te vejo em breve. É nóis!